Sejam bem-vindos. Olá, sejam bem-vindos. Hoje eu vou comentar sobre uma aula que a gente teve, parte em sala de aula presencial e parte online, remota, aqui com vocês. Então, um dos quesitos aqui é justamente quando eu solicitei que vocês abordassem a infraestrutura necessária para a empresa de vocês funcionar. Que infraestrutura? As funções e cargos necessários, todos eles, quer seja uma empresa prestadora de serviço ou uma empresa de um comércio, de produtos, enfim. E o que foi abordado em sala de aula é que se criasse habilidades e competências de cada uma dessa função. Habilidades, competências e suas funções. Além disso, foi solicitado, dentro de cada uma dessas funções, qual seria o salário inicial abordado aqui por vocês, os encargos sociais e a remuneração total de cada função. Quando eu falo de salário inicial e encargos sociais, é o do mercado, da região que você vai abrir essa sua empresa, vai funcionar. Esse salário inicial e encargos sociais, geralmente uma pessoa de CLT contratada, ela, pela CLT, se ela ganha 2.000, você vai estar pagando de encargos sociais aproximadamente mais 2.000, então a remuneração total dessa função será R$ 4.000. Quando, em vez disso, se você não contrata pela CLT, você contrata com um contrato de prestação de serviço, uma MEI, de um microempreendedor. Geralmente, esse microempreendedor, naquela mesma função, não vai ganhar 2.000 e não vai te custar 4.000. E aí você vê um meio a meio aí, geralmente vai ser uns 3.000, que você vai ter de desembolso com esse prestador de serviço. A última legislação inserida aí no mercado é que você pode contratar até para atividade fim uma pessoa com uma MEI, mediante esse contrato de prestação de serviço. Tá? Depois, o que eu fiz? Fizemos em sala de aula, né, presencial, o desenvolvimento da ferramenta da árvore chá, onde envolve aqui as habilidades, conhecimentos, atitudes, as competências de cada uma das funções que vocês iriam solicitar para quem fosse trabalhar com vocês. Essa metodologia aqui, chá, ela é uma metodologia, é uma ferramenta dentro da metodologia STARS, que é situação, tarefa, ação e resultados, de Herbert Kenner. E ele utiliza essa metáfora da árvore chá. Então, ter essas habilidades socioemocionais é atualmente um grande diferencial. As empresas, quando elas estão contratando, principalmente quando você faz o seu currículo no LinkedIn, por exemplo, essas pessoas, você tem que avaliar muito bem naquele campo de competências o que você vai estar colocando, porque a inteligência artificial lá do software, ele vai estar buscando as competências necessárias para aquela função. Se você não colocou as palavrinhas-chave das competências-chave daquela função, o teu currículo nem vai aparecer para aquela função solicitada, designada que estão precisando. Então, é importante, para cada vez que você vai se candidatar a uma função que tem ali no mercado e que apareça, é importante você fazer uma revisão específica para aquela empresa e ver se você possui as habilidades e competências que estão solicitando. E aí você vai nesse teu currículo, faz um arranjamento dele de forma a poder concorrer para aquela vaga, tá? Essas sociedades, esse chá, que é habilidades, conhecimentos e atitudes, né? E essas tuas habilidades socioemocionais
hoje elas conhecidas como soft skills, são mais importantes, às vezes, que as hard skills, que são as competências hard skills, as competências técnicas mesmo, principalmente para quem é um estagiário que não tem tanta experiência técnica necessária. O que vai ser pego e verificado são as tuas soft skills, tá? As tuas habilidades socioemocionais. E aí, cada equipe fez um mapeamento dessas competências que vocês queriam das pessoas que trabalhassem na empresa de vocês. Depois, o que eu fiz aqui em aulas com vocês? A gente fez um teste dos 6 chapéus. Esse teste aqui, eu até coloquei as figurinhas daquele desenho bonitinho da Pixar, né? Que muitos de vocês verificaram, mas esse conceito ele foi articulado por Bono, Eduardo Bono. Então, os pensamentos, cada pensamento teu, cada emoção, às vezes pode ser um incômodo. Que emoção? Da raiva, do amor, da tristeza, da alegria, da irritação, da tristeza. Que emoção você está sentindo em cada situação, né? Essa emoção, muitas vezes, ela pode ser improdutiva, mas elas são importantes para o equilíbrio aqui do seu dia a dia. Cada emoção destas tem o seu papel. Elas são reações diante de acontecimentos. Cada pessoa é única e ela vai estar interpretando, nesse quesito, situações de forma diferente. Nosso emocional, ele nos ajuda ou nos atrapalha. Então, antes de pensar com a cabeça quente, você tem que respirar, se acalmar, deixar a emoção passar e só depois ver a melhor reação para essa situação. É fácil? Nada é fácil, nunca nada é fácil. Então, eu fiz com vocês, meus queridos alunos, quadrinhos de cada um desses chapéus, onde vocês se posicionavam, a pontuação que vocês davam. E aí, ao final, eu coloquei um resumo do que cada chapéu, cada emoção dessa pode estar representando para você. Onde você se encaixava mais? Qual foi o perfil teu? Foi em qual cor? O perfil maior de pontos? O perfil menor de pontos quer dizer que você talvez ainda precise trabalhar um pouquinho mais aquela emoção. Então, é isso que você tem que ver. Numa equipe, muitas vezes você tem mais de uma emoção em cada situação, mas qual foi a emoção que mais te identificou? Vamos lá para os resumos? Então, eu tenho aqui o chapéu preto. O chapéu preto, ele é assim, lógico negativo, tá? Será, nossa, e se chover? E se inundar, o que eu vou fazer? Então, é importante ter esse senso crítico, lógico, negativo, tá? Do chapéu preto. É um pensamento realista, é uma emoção realista que você vai ter. E as coisas podem dar errado mesmo. Então, eu tenho que ter na minha equipe alguém que tenha esse pensamento crítico aqui do chapéu preto. São pessoas mais realistas, são pessoas que calculam o risco que vai ter alguma situação, são pessoas que analisam os obstáculos e se não dá, né? Se não tiver condução, se não tiver, e se vier um vírus, como vamos trabalhar? E cada um que tenha esse pensamento é uma pessoa pé no chão que vai agir com bastante cautela. O Mark Klink, quando ele fez a viagem lá para a Antártida, ele teve várias pessoas com esse perfil aqui do chapéu preto. Por quê?
conforme a viagem fosse, né, se desenvolvendo, ele tinha um prazo de ida e volta, mas ele ia estar sozinho lá, diante daquelas geleiras, diante daquele frio, e diante de ninguém, somente aquele gelo lá, aquele muito frio que lá teria. Então, se ele comesse um pacotinho a mais, se ele bebesse mais água do que o necessário, ele ia ter dias sem comida, sem água. Ai, quero tomar um banho. Opa! Sem água para poder beber, porque tomou muito banho. Nossa, vou aquecer o gelo para poder ter a água quentinha para tomar banho. Gente, se fez isso demais, vai morrer. Então, era importante ter pessoas com esse pensamento crítico. São pessoas que agem com precaução e, a cada momento, a cada situação, esse pensamento ajuda a ver o que deu errado no passado, até para avaliar e que não ocorra isso no futuro. Então, é importante ter pessoas do pensamento do chapéu preto na sua equipe. Um outro chapéu foi o chapéu branco. No chapéu branco, as pessoas agem com informação. As pessoas são neutras, livres de preconceito, elas agem com os fatos concretos, tá? O chapéu, ele busca, as pessoas desse pensamento buscam informações e fatos concretos para poder dar andamento no trabalho. Analisa os dados, tá? Isso quer dizer, tanto no trabalho, quanto na vida pessoal, familiar, em qualquer situação. Estas pessoas aqui, elas buscam coisas concretas para vir a contribuir com a sua equipe ou contribuir na família. Fornece fatos e dados analisados e esclarecidos. Vamos ver outra pessoa, outro pensamento. Outro pensamento, que legal. Esse aqui é o pensamento do chapéu azul. Chapéu azul, quem tem esse pensamento, essas habilidades aqui, são pessoas que agem como facilitador, geralmente são pessoas que ocupam aí cargos de liderança, de chefia, gerência, são pessoas que analisam o processo como um todo, não é um único processo, tá? Tem uma vista aérea do todo, como eu acabei de falar, né? Para frente, para os lados, e conduz a equipe. São pessoas que vamos dividir, vamos colocar prazos, vamos mapear, tem todo um autocontrole, tem todo um equilíbrio. Representa, então, um pensamento, pessoas de pensamento estruturado, tá? Possui um raciocínio aqui estruturado, agendado, garantindo que os pensamentos sejam observados. Então, são pessoas, geralmente, que ocupam cargos de liderança, chefes, gerentes, diretores, tá? E no grupo a gente teve várias pessoas com esse perfil de pensamento. Chapéu amarelo. Já o chapéu amarelo, ele é um perfil que analisa bem os benefícios, o enfoque do pensamento positivo. Enquanto o chapéu negro, chapéu preto, era necessário para o pensamento negativo, aqui é tudo visto de uma forma positiva, né? Uma forma de oportunidade, uma forma movido à lógica em si, um enfoque construtivista e o enfoque otimista. O pensamento é lógico, positivo, analisa as viabilidades possíveis, tá? E não é irracional, tá? Encontra o valor dos benefícios das ideias em tudo que vai estar expondo ou sugerindo. Então, são ótimas pessoas para ter na equipe quem tem o pensamento do chapéu amarelo. O próximo pensamento, é o pensamento do chapéu vermelho movido a emoções. Aqui, o
o nosso GIF, que ele tá, né, com a cara amarrada, tá com raiva, mas nem sempre, pode ser também uma emoção de amor, né, uma emoção que leva ao coração. Então, chapéu vermelho são pessoas movidas a emoção, sentem a vida a partir do coração, desse universo emocional aqui. Ele é cuidadoso, é movido a sentimentos, efetua palpites, muitos palpites, né? E tudo é apaixonante, ou ele ama ou detesta. É movido à intuição, reconhece sentimentos, como medo, ele vai ter momentos que vai ter medo e vai deixar expressar isso. Vai ter desapontamento e vai expressar também entusiasmo. Pessoas com esse perfil, geralmente, são os melhores vendedores, tá? Quem tem esse perfil, se for aplicado os testes de forma correta, e ele é um autoteste, um autodesenvolvimento, a pessoa tem que ser bastante sincera ao responder às questões, mas são pessoas excelentes para lidar com vendas. Então, é importante você ter a pessoa certa e na situação certa. O próximo chapéu é o chapéu verde. Pessoas com esse pensamento são pessoas movidas à criatividade, originalidade. São pessoas que cruzam as fronteiras para fazer o possível e o impossível diante das situações com que ele vai trabalhar, com que seja na empresa, na família ou com amigos. Possuem novas ideias, tá? Possuem aqui, agem com opções. Geralmente, as pessoas em marketing têm um número bem alto do pensamento do chapéu verde, tá? O pensamento não é só para frente, mas é com alternativas como um todo, mas sempre com criatividade, essas alternativas. Movido à evolução, né? Vamos para frente, vamos para essas novas ideias, encontrar rotas alternativas, encontrar mais rotas em suas propostas. Então, está aqui, concentra-se em alternativas de novas percepções e novas ideias. Então, resumindo, o que foi apresentado hoje com vocês foi esse teste das competências. Cada um teve uma maior numeração, aí, maior quantidade de pontos no chapéu, em outro, muitos teve empate, porque é bem isso, e vai mudar, vai depender muito de como você está naquele dia e a tua situação, tá? Então, tá aqui, o branco age com informações, fatos concretos, o vermelho movido a emoções, sentimentos, palpites, o preto movido a pensamento crítico, porém realista, onde calculas todos os riscos aí, com muita cautela. O positivo, que vê coisas boas em qualquer situação, mesmo a mais ruim. O criativo, que é o verde, que vê todas as alternativas disponíveis. E aqui, o nosso líder, que é o facilitador, o que vai analisar os processos, o que vai conduzir a equipe. Espero que tenham gostado dos testes e dos resultados que vocês tiveram. Até a próxima. O próximo assunto, né? Tchau, tchau. Boa noite.